Boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindas. Meu nome é Thiago e, em nome da Liga Mineira de Esportes, a Limes, gostaria de agradecer a presença de todo mundo por aqui. Obrigado aos participantes que estão via YouTube, ao vivo com a gente, e aos professores Geórgio Miranda, Gustavo Palhares e Lucas Ribeiro pelo apoio na organização das lives. Ao professor Vitor Baricelli, que vai ser nosso palestrante hoje na live. A Limes nasceu em 2014 com a proposta de incentivar o esporte escolar, seja por meio de organizações de competições na região metropolitana de Belo Horizonte ou na oferta de atualizações para os profissionais da área. O que era apenas para ser para o pessoal próximo a Belo Horizonte, com o isolamento social, tornou possível a todos que se interessaram. Estamos à disposição e desejamos que seja tão boa e produtiva essa live como tem sido para nós organizarmos elas para vocês. Eu vou passar a palavra para o Lucas. O Lucas vai explicar como que vai ser o procedimento da live. E aí, no final, a gente volta a conversar, ok? Obrigado. Agradecer novamente ao Vitor pela presença. Lucas, pode ir com você agora. Beleza. Pessoal, só dar boa noite para vocês, agradecer a presença de todos, do Vitor mais uma vez. Vou abrir a palavra aí para o Vitor, fazer as considerações que ele trouxe para nós hoje. Eu vou pedir para vocês anotarem as perguntas no chat, aí sempre que ele permitir, a gente abre para perguntas, ou ao final da fala dele, a gente abre para todos. Eu posso ler as perguntas do chat, ou quem preferir pode guardar sua pergunta para fazer pelo áudio, a gente abre o microfone e vocês fazem a pergunta diretamente para ele. Tá joia? Durante a apresentação, eu vou pedir que vocês fiquem com os microfones desligados, de preferência com a câmera também. Isso tende a facilitar a reprodução dos vídeos que o Vitor trouxe para a gente. E é isso. Boa noite aí a todos. Vamos mandar bala. Bom, boa noite para todas e todos. Agradecer o convite mais uma vez da Limes, que eu aprendi hoje que não é Limes. Agradecer o convite do Thiago e do Lucas, né? Eu vou começar apresentando aqui a tela. E tentar não ser muito... não falar demais, assim, para que sobre um tempo bom para a gente trocar ideia no final. Que eu acho que é alguma coisa que faz sentido nesses momentos, né? Eu vou pedir só, Lucas, que quando for nos vídeos, se tiver algum problema, você vai me avisando, né? Porque compartilha aqui, a gente não vê mais nada. Claro, tranquilo. E deixa eu fazer um negócio antes, que eu vou tirar minha câmera também, para ver se também dá uma ajudada. Problemas tecnológicos sempre acontecem nesses momentos. Ele não está abrindo a apresentação, ele vai, do nada, vai abrir aqui. Bom, mas vou começando então. Para me apresentar rapidinho, meu nome é Vitor, de novo, a grande maioria me conhece como Vitinho no meio do handball, aqui em São Paulo principalmente, né? Sou treinador formado na FUSP, formado em esporte pela USP, tenho uma passagem de um intercâmbio na Universidade de Colônia, na Alemanha, e recentemente concluí o curso de treinador nacional da Federação Espanhola de Handball. Na Alemanha eu também fiz a licença B, alemã, porque na Europa é um pouco diferente do que funciona no Brasil. O Brasil, ele tem uma lei que obriga a cursar, né, a faculdade de Educação Física e Esporte. Lá na Europa, para ser treinador, na verdade, os cursos de federação e licenças que vão permitindo o trabalho. E aí, você estando na universidade, você tem uma vantagem em qual licença você vai tirar de primeiro, né? Mas aqui está um pouquinho do que eu considero as minhas vivências. E aí eu falo em vivências porque são coisas que realmente me marcaram, né? Então, algumas fotinhos aqui. Como analista também, trabalho na Seleção Brasileira hoje em dia com um grupo que é um grupo genial de pessoas que estão ao redor de analistas e que são as pessoas que hoje em dia eu mais troco de handball e que eu tenho muito a agradecê-las, né? Participei de acampamentos, tenho uma passagem no Mundial da Alemanha e também atuo como treinador universitário. Aqui é uma foto que me marca muito porque é onde eu entendi o que a gente vai falar um pouquinho hoje também,
de que treinar crianças muitas vezes é diferente de treinar adultos. Então, quando eu chego na Alemanha, eu chego dando treino como se fosse um adulto, e eu começo a perceber os erros que eu estava fazendo e falar, meu, peraí, um passo atrás, aqui não é bem assim. Eu preciso mudar a minha concepção, eu preciso ver, voltei, comecei a ler tudo de novo, estudar tudo de novo referente à idade, e foi se transformando nos processos. Né? Então tudo certo, né, Lucas? Só para confirmar. Sim, pode mandar bala, tá tranquilo. Não sei o que está acontecendo, que não está apresentando. Então, assim, o que eu espero aqui, e o que eu sempre espero, é ser melhor a cada dia, e é o que eu quero que vocês busquem também. Nas vivências, estudos, e de toda forma que a gente puder, além de ser melhor, tentar melhorar quem está em volta. Então, isso é uma coisa que me guia muito no meu dia a dia de trabalho, aprender e melhorar com quem está em volta também. Né? Outro objetivo meu aqui é ser útil. Então, eu vou tentar, eu tenho dificuldade nisso, mas eu vou tentar ter uma fala que seja compreensível para todo mundo, para todos e todas, né? Ser simples e direto nas coisas que eu vou falar, até mesmo porque o tempo aqui não vai ser muito pelo que a gente poderia conversar e aprofundar, né? E menos do mesmo, ou seja, eu não quero ser repetitivo. A gente, nesses momentos de pandemia, a gente teve muita live, né? A gente teve muita coisa. E muita gente já falou disso, dos temas e tudo mais. Então, não ser repetitivo seria não apresentar de novo o que muita gente já fez e muita gente já viu. Então, tentar dar meu toque às questões. Eu vou colocar aqui. Né? E aí, eu chego nessa imagem, que é uma simbologia de que eu tenho dois caminhos, em que um está pavimentado e o outro não está. E aí eu começo a me perguntar por onde eu vou. E o que a gente tem que entender aqui é, muita gente já passou por esses temas, né? Muita gente já teve mais vivências que a gente, e a gente aprende muito com essas pessoas. Então, essa estrada meio que já foi pavimentada. Eu preciso conhecer essas referências e daí, então, seguir. Se eu for pavimentar desde o começo, e eu não refletir nas coisas que eu estou fazendo, vai ser mais difícil. Né? Então, eu trago esse lado da reflexão também. E por onde que a gente vai seguir aqui? Primeiro, eu vou dar um pouco do olhar que eu enxergo o jogo, né? Do qual é mais ou menos como eu entendo o jogo de handball. A gente vai fazer um questionamento em defesas abertas, antecipativas e reativas, então a gente vai ter um contraste de ideia e alguns princípios, algumas ideias. Eu vou falar um pouco dos princípios que eu encaro nas defesas das minhas equipes, e conversando com o Lucas, ele me trouxe uma ideia de falar, na verdade, do sistema 3-3, né? Que é uma coisa que também, não diria que tem pouca coisa, né? Mas em lives, elas são muito voltadas para a questão individual do 3-3. E eu vou tentar trazer uma outra ideia do que seria essas defesas. E no final a gente troca ideia. Tá? Deixa eu tentar. Bom. Aqui eu trago uma frase de um espanhol, que eu gosto bastante, que é o Marina, e ele traz que a evolução humana foi determinada por sua capacidade de aprender, né? Além das mutações de seleção natural. Essa capacidade, que é a terceira força evolutiva do ser humano, pode ser potencializada mediante um fator decisivo. Né? Não só podemos aprender mais do que o resto dos animais, como somos capazes de decidir o que queremos aprender. Né? E aí, nessa decisão do que a gente quer aprender, exatamente entra a reflexão. Se eu não parar para pensar do que foi feito comigo até então e não refletir, eu não consigo decidir o que eu quero aprender de fato. Né? E mais do que isso, eu trago uma outra capacidade do ser humano, que seria de projetar futuros. É bastante discutido em neurociência, de que a gente tem a capacidade de não só olhar para o que seria o presente aqui e começar a projetar futuros, ou seja, planejar. E aí planejar vai entrar muito no que a gente vai conversar sobre estratégia e tática. Né? Só um pouquinho para alinhar as ideias, né? O como a gente olha o jogo. Então esse é o sentido que a gente vai olhar. Né? E por quê? Porque a gente olha parte do princípio do goleiro. Isso tem muita influência da escola espanhola, né? Que eu vou trazer aqui. São referências muito de escola espanhola,
tem um pouco de influência alemã na minha formação, então também tem isso, e muitos dos treinadores que eu já tive contato, que me influenciaram demais, né? Seja por textos, por vídeos, por aulas, ou até mesmo nas convivências. E aí, olhando dessa lógica do goleiro, eu vou ter a defesa olhada nesse sentido, do gol para o meio da quadra, aonde eu vou ter primeira linha defensiva, seria a mais perto da área, segunda linha, e se tiver uma terceira linha, ou se não, segunda linha ou defesas de primeira linha, né? E aí entraria em 6-0 como primeira linha, 5-1 e 3-3 como defesas de segunda linha, algumas outras, né? Mas só para dar um exemplo mais palpável, tá? E aqui eu já começo a direcionar meu olhar para o que seria a modalidade de handball, né? Que seria o jogo, e aí, independente da idade, independente de qualquer coisa. Como eu falei que eu não quero repetir muito do mesmo, tem uma live aqui de um cara que me influencia demais na minha vida, e eu tenho muito a agradecer a ele, que é o Diogo Castro, e ele falou bastante disso, bem a fundo, num simpósio do Mato Grosso, da Federação Mato Grossense, se eu não me engano. E essa live tem no YouTube, tá? Então eu trago ela aqui. Mas qual que é a ideia? Que o jogo de handball, ele é classificado como uma modalidade esportiva coletiva de invasão, né? Ou seja, eu tenho que invadir o território do adversário para conseguir pontuar ou fazer um gol e dessa forma ganhar jogos, né? E dessa visão, o que a gente vai ter é uma visão estratégico-tática, fugindo um pouco do que se tem muito enraizado no esporte brasileiro como um todo, que seria a ideia do tecnicismo, né, de que treinar as partes vão me fazer o todo. Quando, na verdade, a gente deveria olhar para o todo para entender o jogo, né? E essa visão de que tudo vai passar por isso, de que o jogo é estratégico-tático, e não só estratégico-tático, mas ele é estratégico-tático, técnico, físico, psicológico, né? E o que a gente escuta muito é que a gente quer jogadores inteligentes. Mas será que a gente treina de maneira inteligente? E o que seria isso, inteligência? A inteligência aqui a gente não vai estar falando de QI, né? A gente vai estar falando muito mais de uma ideia de criatividade, né? De análise, identificação de problemas, resolução, mas não só resolução do problema, né? De tentar quebrar um pouco o que seria um determinismo das situações, né? De conseguir ter todas esses olhares para aí sim tomar decisões, que o jogo é feito de tomar decisões, né? E aí, permeando isso, eu não posso excluir a técnica, de maneira nenhuma. Essa é uma confusão que tem muito, né, no cenário e tudo mais, de que a técnica viria primeiro como a mais importante, e aí muito por uma cultura talvez enraizada na sociedade brasileira do futebol, né, de que técnica é tudo que o jogador sabe fazer, a qualidade do jogador, e tática seria o sistema, pura e simplesmente. Né? E a gente vai quebrar essas ideias. Então, assim, a técnica é importantíssima. Ela é importantíssima. Sem a técnica, fica mais difícil de jogar. Né? Mas antes da técnica, eu tenho outras ideias. Tem coisas que vêm antes, que seriam estratégia e tática. Né? E aí, estratégia, ela vai passar, né, por planejamentos, então médio, curto e longo prazo, para chegar num objetivo. Né? E a tática seria a gestão de espaço e tempo, né? Porque não dá para dissociar os dois. E aí isso também vem um conceito da física também. Então Einstein já escrevia isso na relatividade. E o professor Stephen Hawking, né, doutor Stephen Hawking, também falava muito isso. Então vem um conceito da física também interessante aqui, né? De que espaço e tempo não se separam e vão ser fundamentais aqui. Eu já entro um pouquinho mais nisso, só uma curiosidade. E também são as ações individuais e coletivas que são organizadas e coordenadas, né? Isso vem muito de dois caras que eu sigo muito as ideias, que é do Teodorescu e de Rieira, né? E que, nesse contexto, tenho coisas que influenciam nisso. Uma delas é espaço, a disputa de espaço, e tempo. Né? Tempo aqui eu vou ter o marcador, né? Que é o placar, tempo do jogo, mas eu também vou ter o tempo de ação. Né? Então, eu tenho um espaço grande, mas se eu demorar muito, aquele espaço não existe mais. E eu tenho que lidar com isso. E eu, como defesa, tenho que saber interagir nessas
questões. Ou seja, eu vou chegar nas situações. O que as situações do jogo vão me trazer de ideia, ou de problemas, ou de questões, né? E que essas situações nunca vão ser iguais uma à outra, e de que, por isso, nós, como treinadores, professores, professoras, treinadoras, temos responsabilidade nesse processo, né? E aí, como é que eu vou organizar a minha ideia? Numa palavrinha que está muito de moda hoje, que é modelo de jogo. E o que seria modelo de jogo? As ideias dos treinadores, treinadoras, né? Mas a cultura de onde ele está inserido, né? As características individuais e coletivas dos jogadores e jogadoras dessa equipe, talvez também, né? Não talvez, mas também, as questões de que o clube vai me impor, as ideologias do clube ou de uma escola, né? Então, assim, se eu estou numa escola que segue características de Piaget, por exemplo, no construtivismo, bom, talvez meu treino tenha que ser nessa linha, né? Para conversar também com a escola. Tá? Só uma ideia do que seria isso. E aí a gente entra um pouco mais no tema. E aqui, se eu for falar de uma caracterização um pouco antiga, talvez da década de 70, 80, que se falava muito de defesa aberta e fechada, né? E aí aqui, fechada seria uma defesa com poucas linhas, enquanto a aberta teria várias linhas, né? Ela fecha espaços interiores, as defesas fechadas, né? Facilita ajudas, porque está mais próximo um jogador do outro, uma jogadora da outra, né? Aproxima os atacantes do gol e tem pouca profundidade. Isso seria uma defesa fechada. O que normalmente vinha na história como caracterizada por 6-0. 6-0 era o símbolo da defesa fechada, né? E a defesa aberta, que ela vai vir com várias linhas, abre espaços interiores, né? Coordenações de ajudas é mais difícil porque está mais separado, tem mais espaço entre as linhas, né? Tem uma maior exigência física, de fato, né? Mas ela modifica o ritmo do jogo, afasta os atacantes do gol e facilita muito contra-ataques, que hoje em dia é uma coisa que aumenta muito no jogo de handball e que é um índice de eficiência e eficácia, né? E aí o treinador do Barcelona fala muito bem disso também numa live da Federação Espanhola sobre o aumento dos contra-ataques nos jogos, e isso vai influenciar nas características que a gente defende, na evolução do jogo, né? Mas mais do que isso, também era muito caracterizado como defesa 5-1, 3-3. Se a gente olhar a defesa como pura e simplesmente sistema, isso vai fazer sentido, né? Mas é uma definição muito reducionista do que seria defender, do que seria defesa. A gente tem que olhar a defesa como um todo, né? Como fase, não só como sistema. Então, assim, eu vou marcar um 5-1, mas de que jeito vai ser 5-1? Como é que eu vou fazer as ajudas? Como é que eu vou fazer quando tiver um desdobramento, quando tiver uma circulação? Então, eu tenho que ter isso bem definido. Então, para mim e para muitos, já não me servem mais essas nomenclaturas, né? Elas têm uma tendência à mudança. Então, assim, para a gente ver um pouquinho. Seria a evolução do jogo. Então, eu estou falando tudo isso, mas você está falando tudo isso, mas o que acontece? Da onde vem isso? Né? Então, assim, o jogo antigamente ele era muito mais reativo, ou seja, as movimentações eram na direção dos corpos. Os pivôs e as pivôs eram marcadas por trás, né? As ações totalmente reativas sem pressões. A gente consegue perceber aqui que ninguém sai para pressionar um passe e vai marcando tudo por trás, né? E conforme o jogo vai evolucionando, por exemplo, nessa situação de cruzamento, o jogo vai exigindo uma característica antecipativa maior. Então, olha aquela bola da Fernanda que ela fez, né? Olha a profundidade defensiva como aumenta, as mudanças de ritmo, pressões. Mais do que isso, as antecipações, tanto de bola, mas quanto de trajetória. Então, olha como o Viran Morro se posiciona para defender as trocas de contra-ataque e sai para roubar uma bola, né? Então, é isso que vai me trazendo mais. Talvez hoje em dia a gente pode afirmar que muito difícil vai existir defesas que são inteiramente reativas, porque a evolução do jogo nos pediu isso, a antecipação. Então, olha como o Boris entra no meio do contra-ataque, do cruzamento. Então, tem uma situação de cruzamento aqui, ele já vai sair dessa situação e roubar uma bola, né?
Olha as pressões que se tem hoje em dia, né? E aí, para quebrar totalmente essa ideia, a gente tem um jogo que foi do último final de semana, Melsungen e Silkeborg, pela European League. E olha como uma defesa 6-0 já não pode mais ser considerada como fechada. Por quê? Muitas vezes elas acabam até virando quase individuais. Vocês estão conseguindo ver vídeo aí, Lucas? Sim. Então, olha a característica. Então, isso aqui era um 5-1, teve uma circulação e olha as transformações que tiveram. Cada vez mais no handball, nos estudos que a gente vem fazendo, e principalmente com Champions League e European League, as defesas, elas se transformam. Elas propõem coisas. Então, se eu olhar pela foto e pelo sistema, você vai falar aqui que é um 3-3. Mas, na verdade, era um 5-1. Então, um 6-0, que falava-se que não tinha profundidade, que era uma defesa fechada, já não me parece mais tanto uma defesa tão fechada assim, né? Então a gente precisa quebrar essas ideias de que foram formadas de que defesa fechada é 6-0 e de novo aqui, um 6-0, mas que na verdade se a gente parar pela foto, vai me parecer um 3-3. Então a gente não pode mais avaliar a defesa pura e simplesmente como sistema. A gente não pode mais tanto avaliar uma defesa pela foto. A gente tem que ver o todo, a gente tem que olhar o vídeo, tem que olhar as transformações e como funcionam essas defesas. E com isso, também propor nos treinamentos. Então, deixar de uma maneira de que quando a gente está pensando em formar uma criança, essas coisas apareçam e tenham liberdades para aparecer, né? Então, elas vão tendo essa característica mais individual. E aí eu trago outra live que também eu acho sensacional. É um cara que eu admiro demais, né? Que é o Washington. E pela Federação Paulista, ele falou dessas defesas antecipativas e reativas, né? Então, as principais características aqui do que a gente vai ter, e aí eu repito, é muito difícil hoje em dia a gente achar uma defesa totalmente reativa. A maioria das defesas já são antecipativas, né? Então, assim, defesas que são muito reativas talvez tenham uma ideia de ser mais tradicionais, né? Que vem uma concepção espanhola e principalmente do Oscar, que foi analista da seleção, e eu tive aula com o Oscar no curso da Espanha agora, sobre análise. E ele traz essas ideias também, de que talvez as nomenclaturas deviam mudar um pouco. Né? E defesa tradicional para uma defesa alternativa ou coisas do tipo. Então, essas defesas se alternando na sua configuração é o que a gente está vendo mais hoje em dia. Né? Então, assim, o que seria antecipativo? Roubar a bola. É a primeira coisa. A gente vai olhar para roubar a bola. Né? Depois vai vir interromper a mobilidade da bola e progressão de jogadores e jogadoras, e depois vai vir impedir o gol. Então, na ordem de objetivos, a gente quer totalmente a bola. Já a reativa, ela vai impedir o gol, interromper a mobilidade da bola e progressão de jogadores e jogadores, e por último, ela vai buscar recuperar a bola. Né? Como a gente quer jogadores inteligentes, e que dominem tudo isso aqui, a gente vai ter que ter uma característica antecipativa muito grande. Porque o jogo nos pede isso. Né? Então, assim, se o jogo nos pede isso, como que eu vou organizar o meu processo de organização do jogo, de estruturação do jogo? Por princípios. E aqui eu trago uma ideia muito discutida, já desde os anos 80 por Bayer, né, que vem também com uma concepção interessante de um outro cara, um português, que é o Ribeira, que também está nessa ideia e discussão de princípios, né, do Miguel Ribeiro, em que esses princípios têm que reger, têm que guiar, têm que nortear o como a gente vai treinar e como a gente vai propor nossas defesas. A gente foge da lógica dos fundamentos, né, e começa a entrar numa lógica de olhar estratégico para o que é princípio, o que vai me guiar dentro do jogo, né, o que são coisas que seguem a lógica do jogo. Então, assim, para mim, criatividade e coragem. Se eu não tenho jogadores e jogadoras criativas,
e corajosas para fazer as coisas, né, para ter a iniciativa de sair do seu posto e roubar uma bola em outro posto, precisa de muita coragem. E é isso que a gente busca. Então, esse é um princípio defensivo. A gente tem que estimular na criança, e também, muitas vezes, em adultos, a vontade de marcar, né? Quebrar essa lógica que talvez venha de uma cultura também futebolística, de que o gol é o que nos importa, e é o mais bonito, é o mais valorizado. E criar esse gosto por defender, né? Então, assim, a gente quer a bola e a bola a todo momento. E como que a gente vai querer a bola? Interceptar, forçar, turnovers, né? Ou seja, uma falta de ataque, eu estou conquistando a bola, né? E aí, tudo isso eu caracterizo como roubo da bola. Porque se eu falar só em interceptação e eu esquecer que a falta de ataque também me recupera a bola, ou que eu forçar o cara a errar um passe, ou a menina errar um passe e jogar a bola para lateral, também vai ser minha bola, né? Vai ter distribuição de responsabilidades, lógico, né? Uma ideia aqui de alterar o início do adversário, que seria isso? Se o outro time quer jogar com uma ação de permuta, ou seja, uma troca, né, de jogadores e jogadoras em cima na primeira linha ofensiva, eu não vou deixar com que isso aconteça. E a gente vai para uma ideia do Laguna, que é um mestre, né, um espanhol já muito conceituado, que também tive aula com ele no curso da Espanha, que é uma ideia de que para ele não basta o jogador a ler o jogo. Ele tem que escrever o jogo. E tem que escrever o jogo que os adversários vão jogar. Então, nessas ideias, a gente não pode se autofixar. E eu vou trazer um vídeo explicando isso. E a gente tem que assumir risco. Né? Marcar com e sem a bola. E aí, muitos outros já falaram muito disso. Né? De responsabilidades. E aí, quando tem a bola, quando não tem a bola, o que a gente faz? Né? Esconder intenções. Eu não posso deixar que meu adversário perceba que eu quero sair para roubar uma bola. Por exemplo, para interceptar a bola. E eu preciso manter a intensidade de esforço nos meus princípios, né? Um vídeo aqui do que seria a autofixação. Então a gente vai olhar para esse menino aqui na ponta, onde o jogo nem aconteceu ainda e ele já deixou gerar uma superioridade para lá. Ele veio um pouco mais para frente, né? E aí você fala, mas isso só acontece na base? Não. Tem o Rainer Kaloven de 2015 e 2016. E olha o Mensah aqui, o que ele faz? Ele se autofixa. Né? Então, autofixar-se seria dar uma superioridade muito clara e muito fácil para o adversário. Isso a gente não quer, a gente não pode deixar que isso aconteça. E aí, nessa estruturação, eu vou organizar meu pensamento em minha defesa precisa ser antecipativa. Mas antecipativa a quê? A 3 pilares: a bola, a pivô e as trajetórias. Como eu vou ser antecipativo em relação à bola? Eu vou buscar ela a todo momento, inclusive de roubos de drible. Então, se a pessoa está driblando na minha frente, eu preciso roubar a bola dela de qualquer jeito. Eu preciso ter a bola, tirar a bola do drible. Né? Eu vou pressionar quem está sem a bola. E principalmente depois que uma jogadora para de driblar. Se a central está com a bola, dribla e segura a bola, as segundas defensoras devem pressionar e tirar esse passe de fato. Né? Porque ela já não tem mais o que fazer com a bola na mão. Ou ela arremessa ou ela passa. Né? Dá os 3 passos, mas percebe que as possibilidades dela já diminuíram. Então a gente tem que agir dessa maneira, independente do sistema. Como que eu vou funcionar as trajetórias? A gente vai agir na diagonal. Então eu não combato mais no corpo a corpo, na direção do corpo. Eu combato nas diagonais, para onde a pessoa quer ir. Né? E interrompendo cruzamentos, como a gente viu no vídeo lá. E como é que a gente vai defender pivô? Pela frente e ninguém corre nas nossas costas. Ou seja, pivô não corre nas nossas costas, não pode. Isso independente do sistema. Né? Então aqui um vídeo um pouquinho de interceptações. Olha como se prepara para fazer as interceptações. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Né? O jogador que vai interceptar, ele tem que saber, ou jogadora, tem que saber usar os braços. Né? Essa utilização dos braços dissociadas do corpo, né? E das pernas. Deixar os braços não só na mesma altura e não só os dois no mesmo lugar, como um braço em cada lugar. Ou seja, um acima da cabeça e o outro para frente. E conseguir ter isso em enganos das intenções para conseguir os roubos. Outra coisa é a preparação para a interceptação. Ninguém sai para fazer uma interceptação do nada. Tem uma preparação. Então, vou chegando mais perto, vou ajustando essa distância, vou conseguindo ter o olhar para a bola e para a jogadora
para conseguir fazer essa interceptação, né? Outra coisa que a gente vai fazer, ó, tirar a bola do drible, como esse menino fez aqui. E buscá-la a todo momento, né? Em defesas 3-3 aqui, olha que genial esse roubo. Bem antecipativo, né? Olha o roubo do Gilberto aqui, ele se tacou na bola, porque a bola tem que ser nossa, tem que ter uma obsessão a bola. E é a questão de colocar os braços, né? Um canhoto roubando a bola com a direita. Com a mão direita, né? Olha o Tobrinho que ele faz. A mão dele vai no chão para conseguir pegar a bola. Olha como se marca pivô, já tá entrando na frente pro roubo. Então essas coisas têm que estar muito claras, a gente tem que falar no meio do treino. E aí eu trago uma ideia aqui de exercício que é muito conhecido e muito usado, mas usado para a parte ofensiva. O jogo de 10 passes lá. Todo mundo conhece o jogo de 10 passes, né? O que muitas vezes acontece no jogo de 10 passes? Tem um passe aqui, o outro passe ele devolve para o amiguinho dele, é o que ele gosta, e aí essa bola é perdida, vai longe, e a gente não tem nenhum dos outros jogadoras encostando na bola e tendo as ações. Perceberam isso? E outra, a gente volta muito esse jogo para desmarques, né? Mas olha a complexidade defensiva que ele também exige. Por que a gente não usar esse jogo para incentivar interceptações, para incentivar o marcar, né? O controlar seu oponente. E nesse sentido, por exemplo, quando eu estou dando um exercício desse, a partir do momento que temos a bola, interceptou a bola, eu passo a atacar. Ou interceptação de bola conta pontos. Então o que vai contar ponto não é mais os 10 passes, é o quanto de bola eu roubei, quanto de bola eu interceptei. Então o exercício já está treinando o meu modelo. E aí, nessa ideia de ter mais participação no treino, de não deixar pessoas que no treino que não pegam na bola, eu posso dividir ele em 3 espaços da quadra, reduzindo o número de jogadores e jogadoras dentro do exercício. Então 3 contra 3, 4 contra 4, vai me propiciar mais ações, mais situações, né? Aí você fala, mas eu não tenho a quadra inteira para treinar. Tudo bem, a gente pode dividir a quadra em 4 quadrantes. E aqui, o que eu quero com vocês nessas ideias de que eu vou pôr exercício, não é que sigam como se fosse uma receita de bolo, né? Eu não quero que sigam uma receita de bolo aqui, eu tô dando ideias, eu quero que dessas ideias vocês peguem essas ideias e consigam refazê-las, e consigam aplicar no seu dia a dia de um outro jeito. Então, ó, como tem mais participação, como tem mais envolvimento, né? Uma outra ideia que eu trago de exercício, que também uso muito no meu modelo de jogo, que é para desenvolver essa capacidade de interceptação, mas também de controlar espaços, que é uma coisa que a gente vai precisar muito no 3-3, que é o que eu vou falar lá para frente, né? E eu vou quebrar um pouco essa lógica. Tudo que eu vejo de defesa, ultimamente, vem falando muito da característica individual do jogador na defesa. O nosso marcador ideal. Tenho que garantir 1 contra 1. Isso é importante. A gente não pode tirar isso. É importante. Mas a maior parte do jogo se joga sem a bola na mão. Então, me parece que defender espaços tem sua importância. E a gente tem que olhar para isso. E talvez como um norte muito maior do que ele é feito. Então, como é que funciona aqui? Essa jogadora ela pode ou fintar e ir para fora fazer um gol, ou conectar pivô contrária. Ou ela pode jogar com essa meia aqui. E essa meia só vai poder jogar com a pivô contrária. Certo? Minha função como defensores, controlar esses espaços, então achar essa distância do quanto eu posso sair para roubar, para interceptar uma bola e quanto eu preciso voltar na frente da pivô, e garantir que eu não seja superada pro gol. Então, nessas ideias, eu garanti que não fui superada e roubei a bola. Aqui eu tenho inúmeras possibilidades, eu posso fazer diferente depois, posso colocar mais uma defensora, mais um atacante. O que eu quero chamar a atenção aqui também é, eu não posso ficar dando tanta informação para um atleta aqui que vai encher tanta cabeça dela que ela não vai conseguir fazer nada. Eu tenho que dar uma liberdade no jogo para essa atleta, sem perder a responsabilidade de ser um treinador ou uma treinadora. Então, palavras chaves, palavras curtas aqui seria interessante, né? E até mesmo com a palavra a gente consegue acelerar a velocidade do exercício. Então, o simples fato de você gritar vamos, 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 você percebe que as pessoas aceleram, né? Vai, rouba. Vai, intercepta.
Acha uma palavra que consiga fechar isso e que você use ela no treino. Como é que você faz isso? Planejando antes. Planejando não só o exercício, mas a informação que eu vou dar. Onde que eu vou parar? Qual minuto do exercício eu vou parar para o feedback? O que eu vou falar nessa hora? Né? Eu não vou me posicionar só no centro da quadra. Eu estou olhando defesa também, então vai lá, fica do lado da goleira. Se posiciona aqui como treinadora, como treinador, para ter uma outra visão do que está acontecendo. E aí, nessa ideia do que seria interromper cruzamentos, a gente vê desde de novos também, né? De que esse menino entra na frente, percebe? Ele entra na direção do cruzamento. Ele vai ter as trocas, vai entrar na frente e vai entrar na frente. Percebe como as trajetórias são na diagonal, né? Aqui o Boris fazendo muito bem isso, interceptando a bola. Como é que eu vou treinar isso? Talvez uma ideia. Começar com 2 contra 2. E por que eu falo isso? Começar com 2 contra 2 e até num espaço talvez um pouco reduzido. Laguna fala muito isso. Se aprende com os êxitos. Se eu tenho um 2 contra 2 num espaço menorzinho, a chance de ter êxito é maior. A chance de ter êxito é maior. Sendo que, se esse atleta tem êxito, provavelmente ele vai começar a entender um pouco mais. Ele vai começar a se motivar, a querer propor o jogo. E aí sim eu começo a aumentar espaço, aumentar exigências. O 2 contra 2 tem uma peça-chave no jogo. Né? Ele tem tudo que o jogo exige. Ele tem a coletividade do jogo, ele tem controle de espaços, ele tem busca por superioridade numérica. Né? E aí sim, depois disso, eu começo a brincar com 3 contra 3, em que eu tenho as trocas nessa linha de cima de cruzamentos. E a gente vai falar um pouco mais disso para frente, do como a gente vai estruturar num 3-3. A gente começa a perceber. Né? E aí, o que a gente tem que começar a entender é, se eu quero e busco toda hora ter a bola, a interceptação, a bola tem que ficar comigo. Então, o que acontece muito? Defensores tocam na bola, mas ela sai para a lateral. Para mim, isso não basta. Só isso não basta. Eu preciso ficar com a bola. Eu preciso conseguir bater na bola e ela vá para algum defensor meu. Então, a gente tem que começar a também incentivar essas questões. Né? E aí, uma situação que, a única situação que a gente não vai acompanhar, não vai fazer troca nessas ideias, é se essa pessoa começar batendo bola. Porque se ela bater bola e brecar, ela já não tem mais possibilidades. A única possibilidade seria esse jogador aqui, esse central, passando nas costas. Se essa é a única possibilidade, eu, como defensor, me antecipo e tiro essa possibilidade dele. Então, quando esse menino vem batendo bola, eu preciso ir, acompanhar e tentar tirar de todo jeito essa possibilidade. A única hora que a gente não vai trabalhar com troca na segunda linha. Eu vou falar um pouco mais disso quando a gente entra no que foi combinado aqui com o Lucas, de falar um pouco do sistema 3-3 e como que ele vai funcionar, né? Nessas ideias. Se caracteriza por 2 linhas, isso é certo. Né? Tem o ponto de que falam que a exigência física é maior, de fato ela é, mas isso não pode ser um limitante para eu usar ou não usar. Né? E outra coisa que usam muito o 3-3 é porque minha defesa é baixa, então eu não posso marcar 6-0. A altura também não pode ser um limitante para você defender um sistema ou outro. Se fosse assim, o Japão não jogava 6-0, o Dago Sigurdsson. Né? Então eu preciso jogar 3-3 porque eu quero, porque 3-3 vai me propiciar mais ação de roubo. Dito isso, a gente planteia como? Tem algumas ações aí que me causam muito problema. O que seria? Qualquer jogadora que ultrapassa o centro da quadra, essa linha aqui, de base, e quem está aqui em cima, gera uma superioridade muito clara e muito difícil de ser marcada. Então ninguém pode cruzar o centro da quadra. Outra ideia, ninguém pode correr nas costas. Então, se a ponta correr nas costas, é muito difícil de marcar, eu já não vou conseguir. E nem pivô pode correr nas nossas costas. Então, esse jogador passa assim da quadra, fica muito fácil. É muito difícil cobrir, né? É muito difícil ajustar isso aqui. De novo, esse jogador vai, depois de uma transformação, cruzar o centro da quadra. A gente não pode deixar que isso aconteça. Olha a Coreia feminina defendendo aqui. A gente tem que olhar para essa menina aqui, ó. Ela passa nas costas da defensora. E aí já fica muito difícil. Então a gente tem que controlar. As corridas têm que ser pela frente.
As meninas que vão correr, as pessoas que vão correr, tem que passar pela frente, invariavelmente, certo? E aí, um problema que vocês estão pensando já é como é que eu faço se essa menina for superada muito fácil, se esse jogador for superado muito fácil? Porque ele tá indo para um lugar que é muito melhor arremessar da quadra, com ângulo, né, com maiores possibilidades. E aí o que a gente tem que perceber é quem vai fazer essa cobertura e ajudar vai ser base, nessa concepção que eu estou trazendo. Ou seja, como eu marcaria esse 3-3? Quem vai chegar, e aí por isso que quando a bola está do outro lado, esse defensor, esse segundo defensor, vai dar um passinho para mais perto de onde está a bola, né? E aí a minha posição básica de defesa, que aí está entrando a técnica, nessas situações, porque eu quero roubar a bola, ela não depende. Essa é uma dúvida que aparece sempre. Com que perna eu marco na frente? Aí não tem o depende. Aí vai ser voltado para a bola. A gente quer a bola, então a gente precisa estar voltado para ela. Então eu preciso estar com uma perna na frente da outra, sim, mas voltado para a bola. E não mais com os pés paralelos. Quem chegar nessa cobertura é base. Esqueci de virar o vídeo, inclusive. Quem vai fechar pivô é a segunda, ou o segundo, e quem está na frente de jogador central, que defensor central, né, vai deslizar para o meia. Então isso é uma coisa que tem que ser treinada também, né, gerar essas dúvidas aí. Aí vem uma questão muito crucial, que são as relações de 2 contra 2, e inclusive no 3-3 o que se escuta muito é que não se tem troca entre as linhas, e na verdade pode-se ter, não é que não tem, dá para fazer. Então não é porque é um sistema que tem suas zonas, né, um sistema zonal, que eu não vou ter também ações e momentos individuais. Então uma coisa que não pode acontecer, que eu falei, é ninguém entrar no meio da defesa. Olha como esses meninos fecham, se ajudam e marcam esse 2 contra 2 de zona exterior. Aí eles falam, mas isso só acontece na base? Não, olha o alto nível, como é quase idêntica a situação e fecha ali. Né? Como que a gente vai se portar nesses 2 contra 2 de mesma linha, de linha, na segunda linha? Com trocas. Então, ó, essas jogadoras trocam. Ainda muito reativo, precisa ser mais antecipativo, mas na primeira linha vai ter troca. E o que eu vou estipular aqui é, na primeira linha, não ter troca, e na segunda, ter troca. É isso que eu vou estipular como minha defesa 3-3, se eu fosse marcar 3-3. Então, ó, ela correu, não trocou, eu consegui garantir espaços. Isso tem uma lógica que eu vou entrar depois, que é a ideia dos espaços, de como eu vou ocupar esses espaços. Né? Como eu falei, é uma defesa de zona, zonal, mas ela pode ter trocas e deslizes. O que me garanta não ter desvantagens. Então, se a gente trocar aqui e segundo for embora com ponta, vai parar aqui um primeiro defensor que não está acostumado a marcar nessa zona. Isso é uma desvantagem para mim. Eu não quero. Por isso que não troca nessa hora. A situação vai me guiando. Em relação com o pivô, então essas duas linhas, tudo que for com pivô primeira e segunda linha, a gente vai tentar fazer trocas. Mas o que eu tenho que fazer é, de fato, marcar e entrar na frente da pivô, independente de quem seja. Né? Então eu tenho uma situação aqui de que eu preciso antecipar e sair desse bloqueio, a gente vai ver mais para frente de novo essa, mas de que alguém tem que entrar na frente dessa pivô e a outra pessoa já relacionada. E como vai fazer isso? Na linha de passe. Essas ações de coberturas e ajudas, elas têm que ser em linha de passe. Eu preciso estar entre a bola, jogador e o gol. Tá? Como é que tá de horário aí, Lucas? Precisa dar uma acelerada? Não, pode ficar tranquilo aí. Beleza. E aí uma questão que eu vou trazer é o que eu via muito se fazer, o que foi feito comigo, e o que eu comecei fazendo lá atrás, não muito atrás, né, porque eu não sou não sou novo ainda, mas assim, quando eu chego na Alemanha, uma característica muito forte é esse jogo de 1 contra 1. Combater o jogo de 1 contra 1. Então tem que ser 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1, e perde orientação para a bola e vai muito nessas ações de 1 contra 1. E voltando na lógica de que a maior parte das ações do jogo a gente joga sem a bola na mão, eu preciso aprender a controlar espaços. E qual espaço que eu vou controlar? O que está atrás de mim nessa defesa 3-3. O que está do meu lado. Mas eu preciso entender esse controle de espaço.
Então, talvez por onde que eu vou começar ensinando uma defesa 3-3? Nesse controle de espaço, controlando o desmarques. Mais para frente eu vou falar disso de novo. Mas, ó, vamos ver esse menino aqui. O Gustavo, se não me engano, do Rio. Olha como ele faz o controle de espaço e rouba a bola. Né? Olha esse outro menino aqui, central. Ele tá olhando, tá controlando o espaço e consegue roubar a bola. Né? Interceptar a bola. Olha essa menina no nível universitário. Ela recupera e consegue. Então essa ideia de controlar espaços dentro do jogo e não tomar desmarques é crucial. Por quê? Porque o desmarque me leva para uma situação muito difícil de resolver. Né? Complexa, onde vai ter superioridade numérica. Controlar espaços deveria ser o norte do nosso processo. E, de novo, eu não estou tirando a importância de defender 1 contra 1. Mas eu estou chamando a atenção para isso porque é um pouco do que quebra essas lógicas e começa a entrar numa lógica mais estratégica. E aí, dentro disso, como se ataca muito essa defesa? Né? Quando tá atacando contra 3-3, como que se ataca isso? Em tabelas, ou esse passe vai. Ou seja, pivô sobe para receber a bola e depois ter desmarques. Como que eu tenho que agir em relação a isso? Eu preciso ser antecipativo. Então, quem está marcando o pivô precisa vir junto. E, de preferência, entrar na frente e roubar essa bola logo de cara, porque aí a gente já resolve a situação. Né? Mas, se eu não conseguir roubar a bola, eu vou atrapalhar, eu vou deixar o jogo, ó, percebe como ela faz agora? Ela quebra a ideia inicial. É assim que eu preciso agir, eu preciso quebrar a ideia inicial. Eu estou lembrando do meu princípio lá atrás. Não deixar que a ideia inicial dessas jogadoras aconteça. Aqui esse vídeo é legal porque a gente vai vendo uma evolução de como seria antecipar essa subida ao pivô. Né? E antecipando e jogando essa pivô mais em cima, eu mantenho uma linha mais fácil de ter trocas. Outra coisa que é crucial é, se eu vi que é um passe para pivô já, e a bola está vindo nessa direção, o que acontece? Muita gente fica com uma mão no pivô, e acaba não conseguindo roubar a bola, e mais do que isso, tomam 2 minutos, porque o juiz vai falar que você puxou. Então, nessas horas que eu percebi que a bola está vindo para pivô e eu preciso tomar a frente dela, é melhor que eu faça com as 2 mãos, como essa menina faz aqui. Já vou com as 2 mãos na bola, garanto que eu vou ter a bola, né? Então eu preciso conseguir defender pivô com essa liberdade também. Eu não preciso estar encostando em pivô toda hora. Eu tenho que estar com uma liberdade nesse controle dos espaços. Olha o espaço entrando aí de novo. Controlar espaços é ideal e fundamental. Nessa ideia, outra coisa que acontece muito é alguém tentar bloquear. O que seria isso? O pivô sobe e vai fazer essa ação de bloqueio aqui, né? Para ter esse jogo de 2 contra 2 dentro da quadra. O que eu tenho que fazer é comunicação. Aqui precisa ter fala. Para quê? Para conseguir não tomar esse bloqueio. Sair e manter as linhas. Caso aconteça o bloqueio, eu vou ter que trabalhar com uma situação de contra-bloqueio. Né? O que eu priorizo no contra-bloqueio? Que o jogador e a jogadora consiga entrar na frente da pivô, ou do pivô. Como que ele vai fazer isso? Aqui eu deixo um grau de liberdade. Como você consegue fazer isso? Quando está mais longe da linha de 6 metros, ele pode até ser feito por baixo. Eu preciso dar um jeito de fazer isso. Quando está em 6 metros é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a regra me limita, né? O espaço me limita. Então eu não posso passar por dentro da área. Então eu tenho que fazer pela frente. Mas essas questões estão fundamentalmente relacionadas com o tempo que eu faço isso. Eu preciso começar essa luta com o pivô ou a pivô muito antes do que ela acontece. Para conseguir sair disso. Tomar a frente e interceptação de bola. Forçar um erro. Bom, até aqui a gente viu que esse controle de espaço é fundamental e eu vou continuar batendo nessa tecla. E outra coisa que se faz muito para atacar contra essas defesas é transformação. O que seria a transformação? Então, jogadores de primeira linha passarem para a segunda linha. Isso é uma transformação que eu vou falar depois. Né? Confundi agora. Circulação. O que seria uma circulação? É uma transformação também de sistema, ou seja, a ponta passando e entrando como segundo pivô. Aqui a gente vai pensar em vantagem e desvantagem. E eu vou trabalhar com uma ideia de vantagem e desvantagem aqui, também física. Do que seria? Normalmente, pivôs
são mais fortes, pesados, né, altos, do que as pontas. Não são todos, obviamente, né? Agora o Kiel tá com um cara de 2 metros na ponta. Um jogador de 2 metros na ponta. Me fugiu o nome dele agora, mas um menino foi seleção júnior da Alemã, 2 metros na ponta. Então, já vê que também é uma coisa que vai caindo por terra, né? Mas que quando tem essa circulação, o que é importante é essa primeira defensora atrasar a circulação. Então, quebrar esse ritmo do jogo. Quebrar a intenção inicial. E aí o que eu tenho que ter muita preocupação é essa relação de 2 contra 2 aqui, de um passe direto, né? Então a gente vai ver o Gensheimer fazendo aqui. Olha como o Gensheimer atrasa a circulação e não permite que isso aconteça fácil. Ó. Ele controla o jogador de um jeito até um pouco excessivo, mas que ele esteja na frente para não deixar isso acontecer. E como eu falei, na primeira linha defensiva a gente não vai fazer troca. Ela vai continuar. Por quê? Porque exatamente eu não quero perder essa relação de tamanho. Eu não quero dar essa vantagem de ter um pivô com o primeiro defensor. E tem que ser pela frente para poder interceptar a bola. Né? Se a gente for olhar de um ponto de vista de transformação de desdobramento, ou seja, alguém de primeira linha, jogadores de primeira linha, centrais e laterais, entrando como pivô e virando segunda linha, como que eu vou fazer para defender isso? Se o desdobramento é reto, ou seja, se tem uma ação de desdobramento na mesma zona aqui, essa segunda defensora pode abaixar e vira um 4-2 momentâneo. Naquela ideia de defesa se transformam e assim vai. Mas, se ele passa pelo centro da defesa, eu vou jogar o meu central defensivo para baixo. E vocês vão ver nos vídeos por quê que eu estou escolhendo fazer isso. Aí você fala, mas aí se a central, na verdade, se não desdobrar e ela pegar para jogar para o outro lado, vai ser muito fácil. Como a gente já sabe disso previamente, a gente toma um certo cuidado e tem uma proximidade maior para ajustar isso. Por que eu vou baixar central e não lateral quando vai cruzada? Olha a quantidade de espaço que o outro time cria. Tem praticamente meia quadra para jogar um 2 contra 2. E aí se torna, nessa questão, muito mais fácil de ganhar uma superioridade em um contra o goleiro. A gente vê de novo aqui um pouquinho mais controlado, né? Se não for junto, se fizer a troca. Só que a gente vai ver a seleção na situação de X, onde cai reto, percebe? E aqui está tudo controlado, o sistema se transforma, mas a gente não perde espaço. Como a gente quer duelar e sempre ter vantagem espacial, olha o que a Coreia faz aqui, quando tem o desdobramento. Quem acompanha? Central. Então ali, ó, esse espaço está fechado. Fica mais tranquilo de defender. Né? De novo aqui. A gente vai ter uma menina que vai desdobrar e quem vai acompanhar vai ser a defensora central. Olha aqui, não gerou espaços demais. A gente conseguiu manter essa densidade. Ou seja, a gente manteve o princípio. Lógico que tudo isso é treinado. Planejado, treinado. E se for um central desdobrando, aí mais tranquilo. Também naquela ideia de atrasar e tirar o ritmo do ataque. Abaixando. Bom, o que eu planteio de sistema 3-3 seria nessas ideias principais que eu queria trazer. Outra coisa que eu queria falar é um sistema que é muito pouco conhecido no Brasil, muito pouco utilizado também, até onde eu tenho vivência, né, nas minhas vivências, mas que eu utilizava, era uma das questões de regra, na Alemanha, era utilizar essa defesa 1-5. E aí, olha aqui a nomenclatura de novo sendo importante, porque defesas a gente vai simbolizar com pontos. Se a gente colocar X aqui para falar de defesa, a gente vai estar falando 1 contra 5. E não é a ideia, é 1-5. A gente está representando as linhas. Né? Por que é interessante essa defesa, do ponto de vista da formação? Ou seja, a gente está pensando em formar, a gente está pensando em ganhar aqui. Deveria ser assim. Né? O que acontece nessa situação? Os pontas não ficam mais no fundo. Eles ficam aqui nessa situação aqui. Ou seja, participa mais do jogo. O espaço reduz.
Porque quando é individual, fica muito grande. Joga a ponta lá para baixo, joga lá para baixo, tem um contra um muito fácil e talvez não forme muito as características que a gente quer em defensores. Então, assim, pontas atacando nessa situação, o que isso faz? Faz com que uma criança de 9 anos não tenha que atacar como um adulto. Então, eu trouxe mais por curiosidade e para apresentar esse sistema, mas mais na ideia de que talvez seja interessante para a formação. A gente não perde nenhuma das vantagens do sistema individual e ganha em outras. E aí, assim, como é que eu vou treinar tudo isso? Algumas ideias de treino, e de novo, aqui não é para ser seguido à risca, né? Ele falou porque ele falou, eu vou fazer. Ou seja, se eu fosse dar um treino segunda-feira, que não, a pandemia não permite a gente, infelizmente, mas se eu fosse dar um treino segunda-feira, eu não vou usar esse exercício porque eu achei bonitinho, mas porque eu acho que ele cabe no meu planejamento e nas minhas ideias. E isso tem que ter um senso crítico e reflexivo muito grande. Qual a ideia aqui? De que esse jogador, essa jogadora tem que invadir esse espaço, defensor não pode deixar, ou colocar a bola nesse jogador do centro. E aí o jogo vai, né? Passa num jogo de. Pode ser com trios, pode ser quartetos, mas com que a bola tenha mobilidade, então eu consiga pressionar, não deixar os jogadores entrar nesse espaço, controlar e entrar na frente do pivô e da pivô. Então aqui eu já começo a treinar essas ideias de ter as interceptações, de ter o controle de espaço, né? E aí por que eu coloquei aqui defender 1 contra 2? Porque é uma situação que aparece muito no jogo. Muito dos 2 contra 2 que a gente viu se desdobram em 1 contra 2. Ou seja, esse defensor é superado e eu tenho que me virar para marcar 2. Eu preciso ter essas ideias e isso vai me desenvolver esse senso de quanto que eu posso sair ou não, como que eu vou fazer uma interceptação, qual o espaço que eu tenho que controlar, né? E quando eu fiz muito isso, quando a gente falava em treino de tomada de decisão, se pensa muito que é o ofensivo. Só que quando você está defendendo, você também toma decisão. O jogo é feito de tomada de decisão. E essas tomadas de decisões não são só perceptivas, né? Elas passam por um quesito perceptivo, mas ela também tem estratégia junto, ela tem um planejamento prévio. Não é só pelo que eu estou olhando que esse jogador está fazendo que vai acontecer. Eu quero que esse jogador, essa jogadora, vá para um lado. Então eu me posiciono um pouco mais nessa relação para fazer com que ela vá de fato para aquele lado. Aqui o que parece ser 1 contra 1, que muita gente faz, mas na verdade ele é uma ideia de 2 contra 1, onde eu tenho que aprender a controlar esses espaços. Então, o jogador sai com a bola na mão e aí tem que jogar. Se ele sai para um lado, a resposta automática do outro para o outro lado, e o defensor tem que controlar os espaços e garantir nessa simetria que vá conseguir marcar. E aí, quando eu vou avançando na metodologia, né, na ideia de trazer para a igualdade, ele vai desenvolver as características e tática individual dele muito mais aqui nessa situação. Se eu aumentar aí já numa ideia de treinar 1-3-3, eu tenho o mesmo start do exercício, só que agora a gente joga 3 contra 2. 3 contra 2. Na mesma ideia. Ter esses controles e conseguir garantir espaços e conseguir garantir interceptações. Uma outra ideia de exercício que eu trago é uma ideia que usa-se relativamente pouco, mas a ideia de no mesmo exercício eu ter mais de uma função, mais de uma tarefa. Então o exercício vai começar com uma questão de 1 contra 1, ou seja, aqui defesa sim, a gente tem que treinar essas ações de 1 contra 1. Então o controle de espaço, não tomar esse desmarque muito fácil, né? Mas que depois ele vira 2 contra 1 e que depois ele vai virar 2 contra 2. Então, na mesma ação, eu estou aprendendo e controlando o meu jogador, defendendo ele, ou seja, me opondo ao jogador, à jogadora. Eu vou estar me opondo à bola e depois eu vou estar colaborando, cooperando com adversários, com companheiros de equipe, o que me perde o jogo, né? Porque o jogo é coletivo. Então, você traz uma ideia de 3 tarefas no treino, né? E isso vai fazer com que o treino, com que a pessoa que está treinando, de fato, se envolva no treino. E de fato faça mais as coisas e não fique só esperando, ou seja, joga uma ação de 1 contra 1, dá 10, 15 minutos para fazer a próxima, né? E aí, não sei se deu para ver aqui, mas, por exemplo, por que está fazendo isso aqui? Pode me perguntar isso.
Mas qual que é a questão aqui de organização do treino? Se eu tenho essa coisa acontecendo aqui, o que eu posso fazer? 3 ações, esse defensor, essa defensora, e já troca. Esse já entra, 3 ações, e já troca, 3 ações. Ou seja, eu estou conseguindo pegar a minha fila, que era de 10, e diluir. Ah, se eu tenho os 2 lados da quadra, posso fazer os 2 lados da quadra. Se eu estou fazendo os 2 lados da quadra, eu já não tenho mais a fila, eu tenho mais participação no treino, eu tenho mais criatividade no treino. Consequentemente, eu vou desenvolver esse atleta para formar o que a gente quer. Algumas referências do que eu usei aqui. E agradecer, desculpa, acho que eu tomei muito tempo, planejei ser um pouco mais curto, não deu, mas está aqui meu e-mail e meu Instagram, eu estou totalmente aberto, acessível a qualquer questão, dúvida, tudo o que quiserem. Desculpa, estou mal o tempo todo, mas agora acho que a gente vai para a questão de perguntas e dúvidas, porque eu quero ouvir vocês também, senão ficar muito chato só eu falando aqui, mas eu falo complicado e vai enchendo. Vitor, parabéns, cara. É muito bacana a sua apresentação e vai muito ao encontro do que a gente precisa no nosso contexto, né? E vai de encontro, muitas vezes, ao que a gente tem visto acontecer nas nossas competições. Então, muito pertinente a sua fala. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, vou pedir para vocês enviarem as perguntas no chat ou se manifestarem para a gente abrir o microfone de vocês e vocês fazerem a pergunta via áudio. Enquanto o pessoal se mobiliza aí para perguntar, eu vou fazer mais um comentário, Vitor, e ver se você vivenciou isso aí na sua cidade, que é assim, ó, a gente tem um problema, especialmente nas competições escolares, né, aqui de Minas, com a arbitragem. Então, muitas das vezes, nós tentamos executar a defesa de forma que ela se adapte à situação do jogo, né, indo em linha com o que você disse de não julgar a defesa apenas como sistema ou apenas pela foto, mas muitas vezes a arbitragem não nos permite fazê-lo, porque ela entende que, exemplo, um 3-3 tem que ter a todo momento 3 jogadores alinhados na primeira linha, 3 jogadores alinhados na segunda linha. Então, isso acontece no contexto que você vive, que você já viu, como é que vocês solucionaram isso, se acontece, se ainda não tem solução, como é que tem sido esse processo aí para vocês? Cara, essa é uma discussão que dá debate, né? Como dizem normalmente. E é um debate que é recorrente. Eu lembro de ver meus treinadores debatendo isso desde quando eu jogava no infantil. Né? A gente tem um grupo de treinadores aqui que se juntou para debater as coisas quando começou essa pandemia e passou por isso também, de entender qual sistema é melhor na formação. E aí começou a se olhar esse ponto de vista do árbitro. Às vezes a gente olha muito para o que é nosso, referente a treinadores e treinadoras, e acaba esquecendo que muitas vezes para o árbitro controlar tudo isso é uma loucura. Né? Então, por exemplo, definiu-se que vai ter que marcar individual. E aí, por convenção, define-se que a individual tem que ser de 1 metro. Tem que ter um braço de distância. Como é que o árbitro, que já tem que olhar tudo o que está acontecendo no jogo, referente à regra, que muitas vezes está com o pai aqui do lado, falando um monte, ele ainda vai ter que ficar olhando o quanto o jogador está com 1 metro ou não, e aí mais do que isso, se não tá um treinador que quer ganhar, ele vai ficar xingando o árbitro porque não tá fazendo o que tem que ser feito, e a gente esquece totalmente para a formação. Tem muitos árbitros que falam, e aí eu já vi que o Tiken apareceu por aí, que é mais difícil arbitrar um jogo de infantil e mirim do que um jogo adulto, por causa de tantas essas regras que vão tendo. O que eu tenho como claro, assim, eu não sou favorável a ter uma definição de tem que se marcar assim. Né? O que eu sou favorável tem que se pensar na formação. Então, como eu vou defender tem que ser de um jeito que eu acredite de fato que vai formar meu atleta, minha atleta, e não pensando para ganhar.
né? E foge um pouquinho do que normalmente vai se vendo aí. Outra coisa que eu trago também um ponto, por exemplo, a gente reclama que o árbitro não entende do jogo. E de fato, os árbitros têm que entender do jogo. Isso é uma coisa que o Ramon Galego, que é o presidente da arbitragem da Federação Internacional, fala muito, que o árbitro tem que entender do jogo, mas ele também traz o ponto de vista que o treinador também precisa entender de regra. Então essa relação também tem que ficar clara, até onde eu posso ir ou não. Né? E mais do que isso, eu obrigo a marcar um individual, e aí fala que tem que estar 1 metro, que não pode ter troca e tudo mais. De um ano para o outro, esse menino já tem que marcar 3-3, 5-1, 6-0. E aí a gente vai falar, puta, mas será que vai saber marcar tudo isso? E aí, para os próprios treinadores, o que eu vou treinar? Se tem que fazer tudo, mas não pode fazer tal coisa. Então, acho que definir um pouco mais o que é característico ou não dessas defesas, né? O que a gente tem que cobrar de fato ou não, e parar de pensar em só vitória, só ganhar, e começar a pensar um pouquinho mais em informação, em ter jogadores e jogadoras melhores, mais inteligentes. Não sei se eu respondi aí, mas Não, eu penso. comentário. Só a sua câmera tá desligada, não sei Tá desligada. Não, eu que bobei aqui, desculpa. Agora sim. Não. Bacana demais. É interessante a gente pensar dos dois lados, né? Quanto mais complexo é o regulamento, pior é para o árbitro, mais conhecimento, Exatamente. mais coisas ele tem que prestar atenção. E já são muitas coisas, né? Exato. Piora para eles também com uma valorização ridícula. Pessoal, quiser mandar perguntas agora, já fiz a minha. Não, se não, eu tenho mais um. Tô passando na frente aqui. Pode ir, manda bala. Cara, eu vejo, você até mostrou um pouquinho disso nos vídeos, e eu acho isso muito interessante porque apareceu no vídeo da Coreia, se eu não me engano. Acontece, às vezes, de o pivô subir bastante, né? Ele sobe até próximo à linha dos armadores, às vezes sem uma intenção clara de bloquear, né? Eu já vi algumas vezes isso acontecer com o intuito, ou pelo menos aparentemente com o intuito de se jogar com uma quarta opção ali, com uma quarta linha de passe, com um quarto jogador em cima. Então, às vezes o pivô sobe ali fora dos 9 metros apenas para receber a bola, às vezes de frente para o gol, com um quarto armador. E aí, o que você pensa quando isso acontece, assim? Eu sei que é uma situação que não é a mais comum, apesar de já ter visto acontecer algumas vezes, mas o que você pensa, assim, em relação a como responder a essa ação por parte do defensor, né, ou até mesmo como entender que isso vai acontecer e antecipá-la, né? E aí, já digo que não sou contra, às vezes sou favorável até subir o base, por exemplo, e de repente formar uma linha quase de 4 ali, como se ficasse um 2-4, né, naquele momento específico ali. Mas como é que você vê essa situação aí? Bom, eu acho que assim, tem que se antecipar isso e de fato esse base vai ter que subir junto com esse pivô, que vai virar provavelmente quase como central, né? Isso quando já não se ataca, né, contra essas defesas sem pivô e 4 abertos. Mas aí deixa para o Walter na semana que vem, não lembro agora que dia que é, mas deixa para o Walter resolver aí, a questão é dele. Mas a ideia seria trazer e tentar aproximar mais essa relação de 2 contra 2, ou seja, deixar numa linha mais parecida, porque vai facilitar as trocas. E aí, a partir disso, se eu estou pensando no alto nível, se alguém faz isso comigo, eu preciso pensar nas vantagens. Então, vale muito mais, muitas vezes, deixar um pivô, uma pivô, com a bola na mão, fora de 9 metros, para tomar uma decisão, que é uma coisa que não está acostumado a fazer, né, do que eu gastar tempo e deixar, e ficar tirando muito, subindo demais, e deixando muito espaço nas costas. Então, subir, tentar manter uma mesma linha, parecida, né, próxima, mas que não seja total pressão nesse pivô que vira de frente,
A gente vai pressionar os outros. Então, a gente vai dar pressão nele, tirando o passe dos outros. E aí, primeiros defensores têm que estar muito atento nisso, porque gera muito espaço entre as linhas. Então, o primeiro defensor não pode, de jeito nenhum, deixar circular. E se deixar circular, já tem que ter a ideia de que eu sei que ele vai circular, eu vou antes e roubo e intercepto a bola. Perfeito. Acho que o Thiago tem uma aí. Eu tenho uma aqui. Ô, Vitor, a gente até estava conversando antes da live em relação àquele assunto em relação à defesa mista, 5+1, 4+2. Eu queria saber a sua opinião sobre isso na categoria de base, principalmente no sub-14, né? Que aqui normalmente no sub-12 nós jogamos na defesa individual. Mas no sub-14, sub-13, sub-14, essa relação de subir só 2 marcando individual, um só marcando uma individual. Eu sou totalmente contra a defesa mista, principalmente nas categorias de formação, e eu evito ao máximo usar no dia a dia, e eu já explico por quê, mas na categoria de formação, se a gente está pensando em desenvolver jogadores e formar, o jogador que é melhor e que está sendo tirado individual, ele vai ser privado do direito e da possibilidade de jogar. Com certeza. Que é o que vai ser primordial para a formação e para o atleta e para atleta. Jogar. Né? A gente tira o desafio de que eu sei que ele é muito bom, então eu preciso fazer coisas para superá-lo, para defendê-lo. E é nessa troca que vai se dando a formação. Né? Por que eu falei que eu não gosto de fazer isso nos jogos, até mesmo quando é adulto, né, que eu trabalho mais hoje com adulto universitário, mas por que eu não gosto? Mesmo podendo e tudo mais. Eu não gosto porque isso é um sinal de que minha defesa deu errado. E normalmente eu tenho 2 sistemas. E ainda 2 sistemas, mas que funcionam mais ou menos juntos. E eu tenho outras soluções antes de pura e simplesmente tirar alguém individual. Sem contar que se eu tiro alguém individual, eu deixo mais espaço embaixo para marcar. Então também não vejo uma relação de vantagem. Então eu sou totalmente contra. Principalmente na formação. Ótimo. A gente tem a pergunta da Juliana, e ela comenta que o gol é mais valorizado pelas crianças, né? Até você pontuou isso na sua fala também. E a pergunta dela é se você tem alguma dica para fazer defender se tornar uma coisa mais atrativa. Tem uma coisa que acontece nos treinos normalmente, que por mais que o treino seja mais voltado para a defesa, né, e aí lógico que as fases vão conversar, então se eu estou treinando defesa, o ataque vai também ser treinado, mas de que o meu foco é treinar a defesa, e hoje nosso objetivo é a interceptação da bola. Aí o menino vai e faz um gol, e a gente fala, boa, e todo mundo fala, boa, mano. E aí o cara que tá defendendo, fica lá, mercê, né? Aí rouba uma bola, intercepta uma bola, e ninguém fala nada. Então, assim, só pelo estímulo de feedback positivo, você já começa a desenvolver esse lado de atração da criança por defender. Né? Uma coisa que é muito boa e que foi usada na seleção brasileira somos brasileiros, gostamos de atacar. Para atacar, precisamos ter a bola. Ora, se a gente precisa ter a bola, a gente precisa interceptar, a gente precisa marcar, a gente precisa defender. Então começa a gerar esse gosto, né, como se fosse uma moeda. O Diogo fala muito isso, é uma moeda de 2 lados. A gente vira o lado da moeda e começa a olhar para esse lado. Né? E além do mais, como eu falei, você pode incluir pontuação em que a pessoa vai sair da defesa se ela interceptar. E aí, lógico que tendo cuidado, né, de às vezes dar uma facilitada um pouco maior ou menor, porque senão também você vai colocar uma menina que está no começo, né, que ainda não se desenvolveu muito, que vai ficar o treino inteiro na defesa. Então, não é isso que a gente quer também. Então, tomar cuidado, mas pontuar o defensivo também seria uma forma interessante. Não sei se eu consegui ser claro e responder, mas algumas possibilidades. E aí, diversas outras que te estimulam a tirar na cachola e pensar e colocar em prática. Então, bacana. Um pouquinho dentro disso, você comentou também que
É importante o 1 contra 1, então a qualidade de defender 1 contra 1, quando eu tenho um jogador com bola, mas também que é muito importante os outros momentos, né? Quando eu estou marcando jogadores sem a bola, né? Fechar trajetórias, diagonais, etc. Isso é muito interessante aqui. Eu não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas a gente ainda vê bastante uma valorização extrema àquele jogador, e eu estou falando especialmente no masculino, isso acontece no feminino também, mas especialmente no masculino, mas aquele jogador que mete a porrada em todo mundo, agarra, pendura, sacode, segura, e todo mundo valoriza muito esse cara como se esse cara fosse o melhor defensor, né? É óbvio que o 1 contra 1 tem suas vantagens, respeitando a regra, mas aqui algumas vezes há um fomento excessivo a agarrar, a segurar na base, com 12, inclusive, com 14, ao invés de roubar a bola. Então, eu te pergunto aí também, né, para você comentar como é que você tem visto isso aí, e se vocês já adotaram alguma estratégia, né, para além da que você já comentou, nesse sentido. Eu acho que vem dessa tradição meio analítica de ver o jogo, né? De como a técnica é o principal e o fundamento. Então, de fato, uma técnica defensiva bem executada, nessa concepção, ela vai ser extremamente importante, vai ser valorizada e é o que tem que ser feito, né? Mas tinha muito essa ideia de que marcar é bater, né? E a correção sempre que vinha de feedback, e isso é uma coisa que eu vi muito na Alemanha, se a pessoa erra, não sei o que, vai mais forte, bate, vamos. Como é que você vira uma criança e fala isso? Não cabe muito, né? Então, talvez, primeiro, perceber se sou esse treinador, ou esse treinador, esse professor, essa professora, talvez repensar um pouquinho, mudar a sua visão, começar a conhecer outras metodologias, outras visões, né? E aí, daí, começar a organizar um pouco melhor. Porque, assim, o que está comprovado, as melhores equipes do mundo são as maiores em interceptações. Então, o top 5 de mundial aí de interceptação, normalmente são as equipes que chegam entre primeira, segunda e terceira. Salvo, aí vem a nossa mentalidade, que é Brasil também tá nisso. Entendeu? Então, começar a mudar um pouquinho a visão e estimular de fato que o mais importante é ter a bola, porque a gente precisa ter a bola para fazer o gol, para ganhar o jogo. Então, se eu quero ter a bola, e se a bola é o mais importante do jogo, e estimular esse combate muito forte, vai contra os meus princípios, vai contra o que a gente prega como defesa. Isso é claro. E aí o jogador pega de costas pro gol, nos 9 metros, a pessoa sai lá de baixo, vai e dá um tackle. Como se fosse de um amigo, leva pro chão, né? E aí você fala, meu, qual a chance dela fazer um gol? De costas, lá de 9 metros. É muito menor do que se ela tivesse do 6. Então, se ela tá de costas de 9 metros, deixa ela de costas e vamos pressionar os outros. Então, o ponto é pegar a bola lá no finalzinho da quadra, parado, e vai o primeiro e mete a porrada. Exatamente. Triste, mas tem uma pergunta aqui do meu xará aqui. Ele fala do seu trabalho com esporte universitário, ele pergunta quanto tempo de treino você dá direcionando temas específicos, ou temas gerais como tática e técnica, em comparação ao jogo coletivo. Estou imaginando que seja um jogo formal. Ele pergunta se divide assim ou de alguma outra forma, então como é que você prepara o seu treino assim? Legal, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro que, pela concepção ser estratégico, tática, técnica, tática e estratégia já vem na frente. Então, tudo que eu vou plantear no meu treino vai passar por essas situações que vão gerar, vou chamar entre aspas problemas, embora eu não goste muito dessa palavra, de ordem estratégica tática, que vão guiar a técnica. Então, se eu quero desenvolver técnica, eu não vou mais botar
o menino para sair batendo bola na quadra inteira, ou uma pessoa para sair batendo bola na quadra inteira, sendo que esse drible, e aí eu chamo o drible de tático mesmo, porque é o que é, nenhum drible é igual ao outro, ele não vai ter a mesma função que tem no jogo. Então o que eu busco nos treinos é, a gente incentiva a técnica, mas de uma forma tática, estratégica, né? E aí o que eu vou ter metodologia de treino, eu não tenho muito uma sequência muito lógica, assim, do que é. Às vezes eu inverto as ordens, inclusive. E isso pode ser feito numa sessão. Então, por exemplo, o que talvez seja o que normalmente se faz numa sessão é começa com uma ideia de jogo reduzido, né, ou um jogo de conexão, ou seja, um jogo de desmarque, 3 contra 3 num espaço menor, 3 contra 3 que pode mudar de espaço e voltar para o seu espaço, essas ideias de jogos reduzidos. Vai para um aquecimento de goleiro, que normalmente é uma fila no meio da quadra, e isso a gente já tenta, porque eu tenho meu segundo treinador, também é um cara sensacional, foi goleiro, é goleiro, então ele também trabalha isso, então as partes de bateria, né, de aquecimento de goleiro, já é com ele, de uma maneira que tem uma tarefa estratégico-tática envolvida, tanto para o goleiro como para jogadores de linha. E aí, dentro disso, eu vou evoluindo. Então, uma ordem de treino que eu posso ter é, eu gosto muito de trabalhar variando superioridade numérica e igualdade dentro da mesma sessão. Né? Como eu falei, não precisa chamar a sessão de tomar de decisão para ter superioridade. Tomar de decisão vai ter na igualdade também. Né? Vai ter no jogo inteiro. Então, variar de igualdade numérica e desigualdade numérica nessa sessão. E se eu vou começar assim, normalmente eu vou crescendo no número até chegar num jogo que ele chamou de formal, ou como ele chamou? Num jogo coletivo. Na verdade, esse termo aí, na nossa visão aqui que eu estou pondo estratégico-tática, o jogo inteiro é coletivo, né? Não só a parte do treino que vai ser o 6 contra 6, mas tudo é coletivo. E aí eu vou crescendo 2 contra 1, por exemplo, 3 contra 2, talvez um 3 contra 3, 4 contra 4, 6 contra 6. Mas isso vai variar muito. Tem treino que eu faço que a gente fala que é uma metodologia de treino em blocos, que o Jordi trabalhava muito isso, de que ele chega com as equipes, aquecimento normal, talvez um jogo de conexão ou alguma coisa de reduzido, um 2 contra 1 com transição reduzida, quadra reduzida, e para depois colocar as ações que você trabalha. Então, se eu vou trabalhar com circulação, com desdobramento, com permuta, possíveis defesas, e aí dentro dos times a gente elege um jogador ou o time inteiro para escolher pelo menos 3 ações da gama que a gente tem e qual sistema vai defender, e a gente joga, por exemplo, 5 minutos, 6 contra 6 naquelas ideias. Para, descansa a água, volta, outro bloco de 5 minutos, e aí você vai brincando com essa ideia de blocos e com a ideia do que você vai trabalhar no dia. Né? Uma característica também que eu boto nessa ideia de que sai um pouquinho, e eu trabalho muito mais assim, dessa forma, do que pensando separado as coisas. Então, assim, na maioria dos meus treinos tem transição, porque eu acho que as fases não podem ser separadas tanto. Tem momentos que eu vou olhar só para ataque, tem momentos que eu vou olhar só para defesa, mas eu tento colocar a transição na maioria dos treinos, e isso tem que ser uma rotina, porque o jogo me exige isso. Quanto mais transição eu tiver, mais chance de fazer gol mais fácil eu tenho. Né? Então, ter essa conexão do que chega a ser o jogo mais formal, entre aspas, né? Mas que também eu incluo tomadas de decisão do tipo, nesse sistema de blocos, eles têm o direito a um timeout, um tempo técnico. Então você já vai começando a colocar isso no treino também, para organizar. Se eu chamei um tempo técnico, as pessoas já não demoram mais para chegar até mim. A gente não perde mais tempo. Né? Se eu chamei um tempo técnico, a gente já tem essa ideia da psicológico do que é uma volta do tempo técnico, que é muito importante. Então, colocar isso dentro do treino. Mas se eu tiver que colocar como quanto tempo eu vou trabalhar, eu diria que não sei, porque eu não separo dessa maneira. E para mim o jogo inteiro é coletivo e não só o 6 contra 6 final. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Bruno. Ô, Bruno, se você quiser, pode fazer com o seu áudio aí, cara. Porque aí a gente escuta outra voz, senão fica só as nossas aqui. Não dá. Insuportável ficar me ouvindo falar por tanto tempo assim. Insuportável. Muda um pouquinho, né? Eu falo aqui, sem problemas.
Bom, boa noite aí. Eu queria entender, você falou de inúmeros exercícios e vários objetivos diferentes de cada um deles. Eu queria entender como que o atleta entra nessa história, o quanto ele deve entender dos seus objetivos do exercício e quanto ele deve, sei lá, entender sozinho. Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta, hein, Bruno? Tem uma relação aqui que a gente tem que entender, que é o que se tinha muito da tradição. E aí, o que eu vi muito na Alemanha também. Hoje é um treino de tomada de decisão 2 contra 1. Você pode vir para cá e fazer isso, ou você pode ir para lá e fazer isso. Mas se ele fizer isso aqui, você vai fazer aquilo ali. E você acaba tirando a autonomia do jogador e da jogadora. Né? Aí veio uma outra concepção, e aí se a gente for pegar numa linha de tempo histórica, que é, então deixa jogar. Deixa por simplesmente jogar, porque vai aprender no jogo, vai tomar decisão e tudo mais, num contexto muito aberto, porque o jogo é aberto e não tem como influenciar. Mas eu trago de volta o que é a responsabilidade do treinador, né? De sistematizar e organizar esses saberes, dando liberdade, mas organizar esses saberes e sistematizar. Então, assim, tudo que eu estou planejando no meu treino, quem vai executar é atleta. Né? Quem toma as decisões do jogo de fato são os atletas. Então, se torna fundamental eles saberem qual é o nosso objetivo ali para executar a tarefa. Né? E dessa maneira eu vou conseguindo dar autonomia sem perder a minha responsabilidade no processo todo. Então, assim, o atleta tem que saber desde o primeiro dia qual é o nosso objetivo. Aquela questão que eu estava falando de modelo de jogo e tudo mais, eu tenho os modelos todos escritos num PowerPoint, as ideias, os atletas recebem isso no primeiro dia, eles já sabem como funciona e tudo mais, e aí eu trago de novo um olhar um pouquinho mais cauteloso para o modelo de jogo, porque na formação, se já no adulto ele tem que ser mais adaptativo e aberto possível, na formação então, a gente não pode formar para jogar só do meu jeito e aí há 3 anos ele vai jogar no outro lugar e não sabe fazer nada, então tem que ter esse cuidado, né? Mas tem que saber. Inclusive, quando eu estava na Alemanha, que eu trabalhava com 9 a 12 anos, eu deixava muito claro isso. Porque, assim, já é difícil dar treino. Imagina dar treino em alemão. Eu precisava planejar minha fala inteira e eu precisava deixar claro qual era o objetivo para não ter que ficar falando muito. Porque a exigência da voz também no alemão é maior. Então, assim, tem que saber. O atleta tem que ter conhecimento total do jogo. Tem que entender do jogo. Não basta só saber fazer, tem que fazer, mas essas ideias, sim, o atleta tem que conhecer do jogo. Tem que estudar o jogo, tem que saber do jogo. Boa, obrigado. Bom, vou eu lá de novo, então. Em um dos seus últimos slides, você trouxe um pouquinho do 1.5, né? Você falou, é muito pouco utilizado aqui, né? Vi pouquíssimas vezes, pouquíssimos treinadores aplicando. E eu vi no início do ano um evento do Klaus Feldman, e ele comentava que acha bastante interessante uma transição do individual para depois para um 5 e aí sim preparando para o 3-3. Eu queria saber se você está nessa linha também, se você compartilha com essas ideias dele. Eu talvez traria, assim, antes do individual, lógico que você vai ter numa categoria menor, né? Porque lá na Europa você começa a jogar com 5, 6 anos. Tem gente, o clube que eu trabalhava tinha uma categoria que tinha até 3 anos. Um menino de 3 anos que o irmão dele ia treinar no mais velho, ele ia lá e brincava de handball, né? Então é um pouco diferente. Ali vai ser um jogo que lá eles trabalham muito menos jogadores dentro do campo, então começam 3 contra 3, passam no 4 contra 4 e aí depois vai para o 6 contra 6. Sendo que você pode e tem a opção. Essa é a questão. Não é obrigado, aonde eu estava pelo menos, e é isso que eu sigo, não era obrigado a marcar individual. Eu tenho regra do que não fazer, ou seja, eu não podia marcar mista e eu não podia marcar sistema de uma linha. Então 6-0 não entrava. Mas eu podia, dentro disso, escolher entre individual, 3-3, 5-1 e 1-5.
né? Aí você fala, mas como é que você vai organizar 3 sistemas dentro de um treino? Naquelas ideias de que eu vou treinar, na verdade, os princípios. E eles vão se adaptando ao sistema. Então, se eu aprender a atacar espaço, eu jogo contra 3-3, contra individual, contra 1-5. Né? O que tem uma ordem lógica que eu sempre vi é porque é obrigado individual, então é mais fácil ir reduzindo a profundidade aos poucos, porque tem-se que vai desenvolver melhor o atleta. Que pode ser até verdade. Né? Mas a característica do 1-5, que eu volto a repetir, que é fundamental, é importante, é que as crianças atacam como crianças, não como adultos. E você não tem mais a possibilidade de isolar 2 pontas na zona exterior lá fundo, abrir mais 2 laterais para cá e jogar 2 contra 2 no meio da quadra só. Porque seu central é muito bom. Legal, seu central é muito bom, mas lembra o que o Laguna sempre falou, e aí volta a citar o maestro Laguna. O jogador ele tem que jogar e fazer jogar. Não basta só ele jogar, ele tem que fazer os outros jogarem. Né? E aí, dentro dessas dessas características, é o que eu sigo. O que eu sigo é, eu acho sim que defesa aberta, eu vou usar a nomenclatura antiga que eu critiquei, só para ficar claro, tá? Mas eu acho que sim, que defesas de mais linhas propiciam uma melhor formação, porque geram situações muito mais diferentes e deixa claro o que tem que ser feito. Né? Mas eu não sou tão favorável de ter uma obrigação do que marcar ou não. Porque isso muitas vezes vai trazer e vai fazer o treinador, a treinadora, a professora tentar ganhar o jogo. Porque, meu, eu gosto de 3-3, mas não me deixo marcar 3-3, então eu vou ferrar todo mundo agora, vocês vão ver. Vamos jogar assim. E aí acaba esquecendo o papel fundamental nosso, que é formar pessoas, além de tudo, né? Atletas e pessoas. Então, assim, acho que deu para responder aí, né? Eu vou falando muito, eu vou me perdendo, nem sei se eu tô mais respondendo a pergunta que você fez. Não, Mas aí qualquer coisa me corta. o papo é bacana. Então, eu vou desembolando aqui, ninguém vai falando, eu vou falando. Aí, ó, Olha lá, vem mais um. do Guilherme aqui, ó. Então, ele pergunta se você considera importante a antecipação. E aí, como exemplo, ele diz que a defesa da Noruega, na equipe feminina, sempre trabalha bastante com antecipação. E aí ele fala como fazer isso de maneira eficaz. Boa sorte para você responder essa aí. Vamos lá, vamos primeiro entender o que está sendo colocado como antecipação, né? Porque, assim, antecipar, mais do que tudo, é uma característica. O ser antecipativo é uma característica. E ela vai estar representada em qualquer fase do jogo. Pelo menos no meu modelo e nessa visão estratégico-tática. Então, ao exemplo, quando você, jogando num ataque contra uma defesa aberta, se desmarca, você está se antecipando ao defensor. Percebe? Nessa ideia do que seria de fato antecipar. A gente leva muito por uma característica, de novo, de uma ideia analítica, de que antecipar é roubar a bola. Nessa ideia mais tradicional, antecipar é só roubar a bola. Mas antecipar é a característica que vai me permitir a interceptação. Então, o simples fato de eu treinar o cruzamento com que seja esse jogador, em vez de esperar o que aconteça, ele já vai interferir, isso é antecipar. Essa é a nossa visão de antecipação. Interceptar seria roubar. Percebe? Na minha visão estratégico-tática. Deixa eu rever aqui. Ele até comenta aí que ele fala antecipar no sentido de roubar. No sentido de roubar a bola. Não é só no feminino, o masculino também tá nos top 5 do mundo de roubo de bola. O que a gente tem que treinar e ter em consideração é, a todo momento, como essa ideia de roubar a bola, né, tá trazendo aqui, ela vai reger o meu princípio, e vai reger o como eu jogo e o como eu defendo, e vai levar ao meu primeiro objetivo defensivo, que é ter a bola. Isso vai ficar tão enraizado nos atletas e nas atletas, que no momento do treino, essas coisas começam a ser um pouco mais natural. Né? O que eu chamo a atenção aí, que talvez seja interessante de ter, é
o que acontece muito é o atleta sair de uma vez para roubar, para ter esse roubo da bola. E isso não é antecipar, isso é reagir. Então, ter os passos curtos, primeiro, chegando mais próximo do jogador atacante, eu vou chegando mais próximo, rouba. Né? O que eu posso fazer é estimular de que, de fato, os passes aconteçam de diversas formas. Então, aí volto na ideia estratégico-tática de que o passe não é um fundamento. Né? O passe não tem que ser com o braço a 90 graus, vai depender da situação. Então, se eu tenho essa liberdade no passe, vai me estimular que essa bola venha de diferentes formas, diferentes maneiras, de diferentes lugares. E aí, com isso, eu vou estimulando mais ainda a variabilidade no treino. Eu vou dando mais arcabouço, né, nesse jogador, nesse atleta, para conseguir tomar as decisões. Mas é um tema complexo que, de fato, daria mais uma outra live, falar de antecipação. E aí eu aconselho assistir a do Washington. Eu falei na Federação Paulista, no Facebook da Federação Paulista tem. Ele vai tratar um pouquinho mais disso também, bem interessante. Eu espero ter respondido aí. Beleza. Respondeu. Te agradeceu aí embaixo. Boa. Cara, mais uma aqui. Você fala muito em uma concepção estratégico-tática, né? E eu não sei o que veio primeiro, mas eu estou assumindo que isso ganhou força, talvez para a sua fala, no trabalho do Diogo, né? Eu fiz questão de ler um pouco da dissertação dele esses dias para entender um pouquinho o que vocês estão chamando de estratégico-tático. E aí, a minha pergunta é assim, tem uma hierarquia nessa nomenclatura? É estratégico, depois é tático, depois é técnico, etc. Ou eles estão em uma mesma linha, assim, Sim. e a forma de dizer é apenas uma forma de dizer? Boa. Vamos lá, vamos começar lá de trás. O que a gente chama de concepção estratégico-tática, né, que vai guiar todo o nosso processo de treino, a nossa metodologia, ela vem lá de trás, muita influência espanhola e portuguesa. Então, um cara que é bem conhecido de todo mundo, o professor Garganta, ele vai falar dessa concepção bastante, ele vai falar de estratégia e tática, né, e que, de fato, para alguns autores e alguns estudiosos, e até mesmo alguns treinadores, tem uma hierarquia a ser, entre aspas, respeitada. Né? Lá na Espanha é muito forte essa cultura, e aí é uma cultura tática mesmo, eu vou chamar. Né? Mas, de fato, o que a gente está olhando aqui é lógico que elas funcionam interligadas. Eu não consigo dissociar estratégia da tática, nem da técnica, a técnica da tática da estratégia. Né? Mas, se a técnica vem primeiro, eu estou afirmando que tem uma técnica ideal que sobressai a situação. E, por exemplo, vou dar um exemplo mais palpável. No arremesso, no duelo, a gente vai chamar de duelo contra goleiro e goleiro. Se eu ter que o arremesso correto é assim com o braço aqui, eu acabo esquecendo que tem goleiro. Tem goleiro. E que esse goleiro e essa goleira vai ter um jeito de agir. E que, de acordo com o que eu estou planteando e com o que eu sei dessa goleira, que ela levanta mais a perna direita, né? Eu vou saltar para um arremesso já com essa informação, eu vou olhar para ela fazendo isso e usando a perna direita, porque de fato ela pega muita bola assim. Eu vou ter que retificar, vou ter que mudar a minha técnica para fazer um gol. Né? Então, é mais ou menos como é difícil e é impossível dissociar as coisas. Mas eu diria que estratégia e tática correm muito junto, então eu diria que, assim, na minha concepção do que eu entendo lendo esses caras, trazendo essas ideias, que esses dois componentes são muito difíceis de se separar, mas que eles vão guiar a técnica. Né? Você tem alguns outros autores
se eu não me engano, o Teodorescu fala isso, eu não tenho certeza agora, eu preciso conferir nos artigos, mas fala que tem a hierarquia de estratégia, vir primeiro da tática, que vem depois da técnica. Né? Mas essa concepção traz uma ideia muito maior de treinamentos que seja ensino, vivência, aprendizagem, né? Então, vai passar não só por aspectos técnicos, táticos, estratégicos, né? Estratégia, tático, técnico, mas também físico e psicológico, para abranger a totalidade do jogo. Então, começa a ser um debate, é muito mais profundo do que isso que eu estou falando. Até mesmo porque, e por isso que leva-se tempo para conseguir ter essa mudança de mentalidade e tudo mais. Mas o que tem hoje em dia de ciência do esporte mais avançado é o jogo tem que ser visto como uma totalidade e tem que ser a lógica interna. Nessa ideia de lógica interna, a estratégia e a tática vão fazer um fator crucial no jogo, junto com tempo e espaço, que é indissociável também, mas tudo isso vai corroborar, e eu diria que a técnica, e aí muita gente vai chamar de técnica adaptativa, outros autores vão criticar muito, né? Lucas Leonardo, da Unicamp, que também é um professor que é muito bom, ele é contra isso, e ele tem Pedagogia do Esporte, que é o Instagram dele também, que eu indico muito. Ele traz reflexões interessantíssimas e ele vai falar um pouco contra isso. Mas, na minha concepção, sim, a técnica se adapta à situação do jogo, que é estratégico-tática. Bacana demais. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, enquanto alguém se decide, no caso tenha. Eu fico aqui até amanhã, se precisar, falando de handball, cara. Falar de handball pra mim é... E assim, eu tive oportunidades muito boas, sim, e inclusive com apoio de investimento público, né? Eu tive bolsa para ir para o intercâmbio na Espanha, então eu ganhei bolsa para fazer o curso da Espanha, e eu sinto na obrigação de devolver o conhecimento de alguma forma, então sociabilizar o conhecimento. Então, assim, sempre que for para falar, quando você falou para mim, vamos fazer, eu topei na hora, porque eu adoro passar isso e conversar de handball. Então a gente fica aqui. Valeu, mano. Então, só sobre essa sua última fala, não é nenhuma pergunta, mas é muito interessante as coisas que você coloca, que eu não sei se você tem essa impressão aí também, os nossos colegas que estão assistindo também, mas de tentar dissociar um pouquinho o esporte de um campo de estudo, né? E aí, quando você vem e fala dessa concepção estratégico-tática, isso aí está com respaldo de outros autores que vêm pesquisando outros assuntos atrás. Então, temos teorias psicológicas atrás disso, e que vão sustentando o avanço dessas concepções que nos guiam agora. Então, é mais do que só treinar arremesso, 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 finta, 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 e ao mesmo tempo entender que quando a gente fala que é mais do que isso, a gente não está inventando ou tentando gourmetizar o esporte, né? Então, tem muita gente estudando e há muitos anos atrás. Os modelos de ensino que a gente ainda chama de contemporâneos, eles foram desenvolvidos há 20, há 30 anos atrás. Até utilizados pelos portugueses, né, o próprio TGFU. Então, Sim. a gente está falando aqui não é novo, e a gente está brigando para avançar em um assunto que já avançou há pelo menos 30 anos. Então, a gente tem muito a caminhar ainda nesse... E de fato, se a gente fala que os detalhes importam, talvez o detalhe está aí. Né? E aí, a outra fala que é muito típica, assim, que eu vejo muito é: o jogo é feito de tomada de decisão. Mas o que é tomar decisão? A neurociência já tem um estudo gigantesco em tomada de decisão. Quem falou de tomar de decisão de forma só cognitiva? Quem falou que tomar de decisão não importa? Quem falou? A gente precisa saber de todos esses para juntar saberes e estimular. Né? Então, assim, já tem comprovação que a tomada de decisão tem ligação tremenda de razão e emoção. Né? O erro de Descartes, um livro do Damasio, que é fundamental, ele fala disso, e que inclusive você parte da tomada de decisão não só da parte cerebral, que a parte tátil também vai influenciar em tomada de decisão. Então, saber de tudo isso vai influenciar no meu treino. Né?
Eu vou mais além. E aí uma coisa que o Pep Guardiola fala muito. O treinador ele tem que ter uma característica fundamental acima de tudo, que é a adaptação. Adaptação ao novo, flexibilização. Então, assim, entender que talvez... E eu também passei por uma parte muito forte, assim, de quebrar essas coisas, do tipo, mas como assim, não treinar passe eu e o outro? Como é que eu não vou melhorar? Lógico que eu vou melhorar. Mas aí você já vai vendo, vai estudando, vai percebendo que, na verdade, não. E outra coisa, o quanto estimula mais uma criança? Ficar eu e você, Lucas, passando a bola, ou tá de alguma coisa que me traga mais possibilidades, mais jogo, mais decisão. É muito melhor, né? Traz uma ideia muito melhor. E, inclusive, ligado a isso, o quanto a gente não pode dissociar a sociedade do esporte. Características sociais dentro do esporte. Então, assim, aquela ideia de que a criança é egoísta, pô, ela vem de uma concepção. E a gente anda da fase e tal. Mas será que só tem ele? Será que a gente não pode ver de um outro lado? Então a gente buscar em Vygotsky que seja baseado nas relações que ela vai ter e vai interferir na vida dela. Então esse egoísmo já cai por terra. Eu acho que essa é a questão, né? Uma brincadeira que sempre vejo as pessoas falar, mas a roda não se inventa, não se inventa, né? A roda pode ser transformada. Então a gente conhecer tudo isso talvez seja fundamental. E de novo, eu falei com o Lucas e com o Thiago antes, o handball é um meio muito próximo, cara. Você acessa as pessoas de maneira muito fácil. Uma mensagem, a pessoa vai responder. Um e-mail vai responder. Né? Então, assim, pô, eu gostei daquilo que você via um negócio numa live que o cara deu, entre em contato. Entre em contato com ele e fala assim, meu, gostei disso, tem mais material? Tem um jeito... Ele vai responder, não vai ter essa coisa muito louca de separar. Mas, de novo, tô falando demais. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não, acho que a gente pode caminhar para o final. A gente tem ficado aproximadamente em 2 horas nas outras também. Então, está dentro aí do que planejado. Aparentemente, não temos mais. Quiser fazer alguma consideração final aí, Vitor? A gente agradece mais uma vez sua presença e parabéns pelo trabalho. Eu queria agradecer de novo o convite. Eu gosto muito disso, de conseguir conversar de handball, de mostrar realmente o que eu penso, né? O que muitas pessoas foram influenciando em mim, e por trás de mim tem muito treinador, e muita treinadora, né? Treinadora devia ter mais, inclusive, né? A gente ainda tem pouco isso, devia ter mais. Mas de ter a ideia de que, assim, isso aqui não é o único jeito. O que eu passei aqui, o que eu falo, as minhas ideias, não são a verdade absoluta. Mas a gente precisa ter o cuidado de embasar as coisas e de conseguir sustentar. Então, de saber toda hora o porquê que eu estou fazendo tal coisa, por que eu estou fazendo aquilo, por que eu quero assim e não daquele jeito. E, de fato, abrir um pouco mais a conversa entre a gente, treinador e treinadora, e entre atletas. Atletas podem influenciar muito na gente de uma maneira positiva. Né? Uma das coisas que mais me evolui é conversar com treinadores amigos meus, e que inclusive são adversários. Né? Então, assim, pensar nessa evolução constante e agradecer de novo, porque de fato me fez melhor essa apresentação. Toda vez que a gente tem que montar alguma coisa assim e tal, você começa a rever coisas. Então, assim, me influenciaram demais aqui e eu queria agradecer por isso e parar de falar, porque senão já vai ter gente me xingando aí já. Se é que já não foi embora. Não. E eu estou à disposição, né? Deixar isso claro, eu estou à disposição. Meus contatos estão ali, o Lucas tem meu contato. Quem quiser entrar em contato, a gente fala e sem problema nenhum. E que de uma próxima vez possa ser pessoal. Né? Pessoalmente, porque muda, né? Melhora demais a... Bom, a gente que agradece, sem dúvida, são momentos muito ricos para nós todos. Tiago, Vamos lá? vai contigo. Agradecer ao Vitor, né? Eu acho que o pessoal, estou vendo aqui o chat, aqui, o pessoal falando que não fez pergunta porque não tinha o que perguntar, que foi muito, Não, sempre tem. muito esclarecedora. Mas eu acho que quando a gente teve essa ideia, eu, Lucas, Gustavo, George, foi para a gente ter
ter esse braço a mais da Limes. A Limes, antigamente, a gente fazia só competições, e a gente sentia que faltava isso. A ideia não é parar aqui, igual foi até bom o Vitor ter comentado pessoalmente. Eu acho que isso vai passar, né? Igual a gente estava conversando antes. Uma hora isso passa, tem que passar. E eu acho que quando passar, a ideia é ter várias e ter presencial, que eu acho que facilita muito mais para a gente, tá? Então a Limes vai correr atrás disso sim. Lembrar a todos que a próxima palestra nossa é na próxima quarta-feira, como segunda é feriado, 7 de setembro, não irá ter palestras. Então a próxima live nossa será na quarta-feira, dia 9/9, com o Ricardo Piscinino do voleibol, ex-técnico da seleção de base. Ele vai falar sobre da base ao alto rendimento, foi técnico escolar, hoje é técnico profissional. E a próxima live do handball é no dia 16/9, com o Walter Costa, técnico do Pinheiros. Já que vai falar de ataque em defesas abertas, não é, Lucas? Vai conversar, né? Vamos bater um papinho aqui, ataque sobre defesas abertas. Contra a defesa aberta. Mas, novamente, Vitor, agradecer muito a participação. Para mim, que sou técnico de handball também, foi muito boa, foi muito esclarecedora, e eu acho que é uma coisa que a gente tem essa ideia de melhorar, igual eu, o Lucas, o Guilherme que estava participando da live, o Kleber que estava participando da live, a gente sempre discute isso, como fazer para melhorar. Sistema de marcação, modo de jogar, não ficar fechado num modo só. Igual a gente comentou, há 10 anos o sistema de marcação é esse. Mas será que hoje em dia esse sistema de marcação está ajudando a gente, está auxiliando a gente? Então, eu acho isso muito importante. Então, novamente, agradecer a presença de todos. Muito obrigado. E até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Um abraço aí a todos. E todas também. Boa noite. Boa noite.